Olá, muito bom dia, início de semana, segunda-feira, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora nós estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/URNTV e também pelo canal 23.1 da TCM. Hoje aqui na bancada do nosso programa, minha colega retorna, Blenda Martins. Seja bem-vinda, Blenda. Obrigada, Diel. E nós estamos aqui hoje para falar, né, com Ailton Siqueira, professor aí de sociólogo também, sobre um tema bastante comentado, bastante relevante, né, que é o tema do consumismo. E bom dia, Ailton, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a Diel, né, e Isso. a Blenda. Agradecer o convite que vocês me fizeram para estar aqui conversando sobre essa temática que, olha, a temática é muito complexa. Já estava falando um pouco para a Diel antes, que é uma temática que pode ser abordada, é transversal no sentido que atravessa todas várias áreas do conhecimento, como a temática da economia, uma temática da sociologia, da comunicação social, da psicologia, psicanálise. Então é uma temática aí bem complexa, né? Vamos ver como é que a gente vai conversar um pouco sobre esse tema que é atual e nunca fica desatualizado, né? São muitos fatores, né? São muitos fatores. E a tecnologia, acredito que influencia bastante. Eu também acho que para o bem e para o mal, né, a tecnologia está aí dando sua contribuição nessa temática aqui, né? Antes de dar início ao nosso bate-papo, nós vamos assistir agora um VT produzido pelo nosso repórter Rodolfo Albuquerque. O ato de comprar excessivamente sem necessidade e apenas por impulso pode ser caracterizado como consumismo. As táticas de propaganda e a mídia podem ser os principais causadores dessa vontade de comprar coisas desnecessárias. O fator psicológico de sentir que está com um objeto antigo comparado às demais pessoas acaba também incentivando ao consumo exagerado, além da estratégia das empresas de seus produtos terem uma vida útil menor, assim fazendo os consumidores comprarem sempre mais. A pessoa que consome compulsivamente vai trazer consequências, não só econômicas, mas também sociais e ambientais, aumentando a produção de lixo, que é prejudicial para a natureza. Uma das formas de evitar o consumismo é planejar seus gastos mensais para evitar despesas desnecessárias. E a dica é: pense antes de gastar. Aí foi o nosso VT. E aí, Ailton, para a gente dar início aqui à nossa conversa, como é que você define o consumismo? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre o que é consumo e consumismo, né? Acho que aí pelo VT já dá para perceber um pouco essa diferença. O consumo, ele é baseado em cima de algumas necessidades que nós temos que alimentar e temos que satisfazer, né? Então, significa dizer que em todos os períodos históricos a gente sempre teve consumo e toda a sociedade também se baseia em uma certa produção de bens para serem consumidos e garantir, no mínimo, as necessidades básicas de sobrevivência. Quando a gente fala de consumismo, a gente fala de um comportamento, de uma tendência de comportamento a adquirir e buscar satisfação em algo para além disso que é fundamental e é necessário, né? Eu gosto muito de trabalhar com um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, né? O Bauman tem livros maravilhosos sobre isso, e num livro chamado A Vida para Consumo, o que é que ele está dizendo lá? Que o consumismo, ele é um fenômeno das sociedades contemporâneas, no sentido de dizer o quê? De que é somente agora, nesse momento histórico que a gente vive, que desenvolveu nas pessoas uma busca por satisfação de necessidades que não existiam, né? E as pessoas hoje não estão mais procurando produtos para garantir somente o bem-estar físico, material. Elas estão criando um conjunto de expectativas, um conjunto de desejos, um conjunto de medos que elas querem porque querem satisfazer com um número maior cada vez mais de consumo. Então, a priori, Diel e Blenda, o que é que eu posso dizer? É que consumismo é esse tipo de comportamento orientado de forma sempre insatisfeito, acreditando que enquanto mais produtos você consome, mais satisfação, mais felicidade, mais bem-estar você vai ter.
Então, é um comportamento que a gente, assim, não fica somente na ordem do econômico, do social. Tem muito a ver com o psicológico da pessoa, né? O estado emocional da pessoa. Sobretudo pessoas muito inseguras, pessoas muito medrosas, pessoas que estão procurando autoafirmação, né? A pessoa que está querendo construir uma identidade, seja qual for, ela busca na aquisição de bens uma forma de compensar uma falta que elas não têm e que precisam ter. E elas acreditam que isso é um meio de conseguir. Então, assim, acho que o consumismo está ligado nessa esfera. E quais são as principais razões para que as pessoas se tornem consumistas? Além dessas que o senhor já citou. Então, veja, assim, é difícil saber porque a gente precisaria fazer uma pesquisa mais com as pessoas para saber. Mas tem alguns indicadores hoje, de Elton. Mas, assim, por exemplo, o sentimento de insegurança social hoje cria um conjunto de comportamento em que você vai buscar essa segurança por vários meios materiais para acreditar de que você está seguro. Né? Você tem, por exemplo, o medo de ser aceito, a necessidade que você tem de ser aprovado, pode fazer com que você chegue a consumir alguns produtos que uma certa classe, um certo grupo consome, ou que certas pessoas consomem, e que você vai acreditar que consumindo isso, sendo, portanto, parecido com eles, o medo de rejeição, o medo de não ser aprovado diminua. Então, eu estou consumindo para quê? Eu estou consumindo para que as pessoas me vejam, eu estou consumindo para que elas me aceitem, para que eu participe daquele ciclo, para que eu participe da sua vida, para que eu esteja mais próximo de você. Então, veja, entre o que está acontecendo e aquilo que você está procurando, há uma diferença muito grande. Né? Às vezes você está procurando uma coisa para satisfazer um problema seu, que essa coisa nunca vai lhe satisfazer, e, portanto, o problema sempre vai existir. O que vai fazer com que o consumismo, a pulsão de consumo que você tem, continue sempre se renovando. Por quê? Porque o consumismo ele é um sintoma. Ele não é, em si, o problema que levou você a isso. Tem algo que está faltando, tem algo ali que está lhe movimentando. E hoje o consumismo não é mais construído em cima da necessidade. É em cima de algo que não é extremamente necessário, mas mesmo assim se torna para você como algo fundamental. Então, você não dá mais nem para diferenciar na vida de uma pessoa que tem, por exemplo, uma pulsão consumista, que vive consumindo, você não sabe dizer exatamente o que para ela é necessário e o que é superficial. E como é que a publicidade entra aí? A propaganda. E aí, assim, Blenda, é uma questão bem complexa isso, por quê? Porque vou só citar aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, o desejo da pessoa se tornar igual a outra, por exemplo, é uma das coisas que mais alimenta o mercado. Você vê as pessoas hoje fazem de tudo para usar certas coisas que certas pessoas famosas usam. Então a pessoa está usando uma marca, você vai lá, usa, e se não usa aquela marca, uma outra semelhante. Então, assim, esse desejo de você muitas vezes ser desejado pelo outro também. Eu sei que tal pessoa gosta daquilo, então por que eu não faço isso que ela está fazendo? Por que eu não consumo isso que ela está consumindo? Por que eu não viajo ou eu não estou nesse ciclo de relações que essa pessoa está? Porque, no fundo, você está usando os objetos ou a aquisição de algumas coisas materiais para atrair o desejo do outro que você tem em si como um objeto de desejo. Então, eu desejo ser desejado por você, mas o que é que Blenda gosta? O que é que ela faz? Onde ela anda? Com quem ela se relaciona? Então, eu começo a botar na minha cabeça que a única forma que eu tenho de ter o teu desejo é fazer aquilo por meio do qual você me nota. Entendi. Então, faz todo sentido. Então, dessa forma, esse desejo meu de ser desejado por você e manter uma relação com você, ele está alimentando um consumismo que em si não é essencial, porque você passaria sem isso. Mas na sua cabeça isso tornou-se vital, porque você não sabe viver sem isso, porque você colocou o foco lá, na conquista, na sedução, ou no pertencimento ou na ligação com essa outra pessoa. Então também pode ser grupos, não somente uma pessoa, mas pode ser um grupo. Pode ser um grupo e geralmente acontece muito de grupo. Por quê? Porque nunca é somente... O consumismo não é somente um fenômeno individual, ele é coletivo. E às vezes uma pessoa
está se inspirando nesse grupo, mas muitas outras estão se inspirando também. Ele não é um fenômeno local que só acontece em uma faculdade, em uma cidade, né, em um estado. Ele é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, com diferentes maneiras, diferentes expressões e manifestações, né? Então, o sonho que a gente tem de alcançar certos sonhos, o desejo que a gente tem de ser desejado, as carências que a gente tem e que a gente traz da infância, muitas vezes, as carências e os medos que você tem de não passar por certas coisas, né? Termina fazendo o quê? Termina desenvolvendo um certo consumismo. A gente sempre diz, na psicanálise, uma coisa que já virou meio chavão nas internet, mas assim, todo excesso esconde uma falta, né? Então, quando você está no consumismo, você está praticando um excesso. E esse excesso está no lugar de quê? Essa é a pergunta que às vezes... Fica o questionamento. Essa pergunta que às vezes as pessoas não fazem e que muitas vezes quem está com essa tendência ao consumismo não se faz porque o pensamento dela não está em fazer uma análise de si, uma autocrítica de si e perguntar o que é que está acontecendo comigo que eu estou com essa compulsão, que eu estou querendo tanto. Ela não faz esse tipo de pensamento. Porque se ela conseguir fazer isso, ela já estaria dando um passo para deixar de ser consumista, né? Porque ela começaria a se ver com um olhar crítico e se questionar se aquilo que eu estou querendo é realmente essencial para a minha vida ou não. Será que eu não estou tendo gastos além da conta? Será que eu não estou me endividando para conseguir isso que eu acho que vai resolver a minha vida, quando no fundo nunca resolve? Porque o que alimenta o consumismo é a falta, é a carência, é o medo, é o desejo, é o sonho. E tudo isso do estilo de vida, né? Uma coisa que você quer que não tem. E que você alimenta que ele vai dar, mas que ele não foi feito para dar, né? O produto em si não foi feito para dar você isso, né? Mas você acredita que sim. Então, a imagem perfeita de beleza. Então, você começa a consumir produtos cada vez mais caros, produto cada vez que está na moda, produtos de pessoas famosas, de empresas que estão colocando no mercado como os produtos que vão deixar você mais jovem, mais bonita, mais sedutora, né? Com mais atraente. Então, veja, você começa a consumir. Eu quero aquela imagem para mim, eu quero ser daquele jeito, eu quero ter esse estilo de vida. E aí você mobiliza até o que você não tem para conseguir isso que você alimentou em sua fantasia, de que somente assim você poderia ser perfeita, feliz, chamar a atenção e ser o centro das atenções. Então veja que não é somente um fenômeno social, é um fenômeno psicológico também, é um fenômeno cultural. Hoje o mercado está preparado para isso. O mercado está preparado para... Não é para vender produto. O mercado está preparado, estilo de vida. E mais uma coisa, Brenda, o mercado está preparado, e muito bem preparado, aí entra a questão do marketing que você estava falando, para quê? Com todo um aparelho de marketing sofisticadíssimo, que cumpre muito bem o papel dele enquanto marketing. Agora, o que é que ele faz? Não é mais a preocupação com o produto. Eu estou preocupado com alguma coisa que vai fazer com que este produto, quando for lançado, já tenha uma demanda imensa para que ele possa ser suprido. E o que é que acontece? O produto jamais pode suprir toda a carência de uma população. O marketing sabe disso e vai trabalhar o quê? O marketing não vai produzir o produto. Ele vai produzir uma imagem de produto. Ele vai produzir uma necessidade sobre o produto. Ele vai produzir desejo sobre esse produto, né? E aí as pessoas, quando vê esse produto, depois já ter esse imaginário construído, esses desejos alimentares, esses sonhos alimentados, eu agora compro caro esse produto. E a gente pode falar mais um pouco sobre isso no próximo bloco. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo a programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade. E comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas.
na nova temporada da série E aí, Professor, vamos falar sobre educação integral. E te convido para estar comigo nessa jornada, na qual iremos mostrar casos de profissionais, instituições e políticas públicas que põem em prática essa ferramenta essencial para uma sociedade. E aí, professor? Educação Integral. Toda segunda, 9h45 da noite, no Futura. Uma parceria Fundação Itaú. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Na 7ª temporada do Expresso Futuro, a gente vai falar de tecnologia na Amazônia e também de tecnologias amazônicas. A gente vai mostrar como é que a região está mudando por causa da conectividade. Vejo vocês no canal Futuro. Expresso Futuro, toda segunda, 9 da noite, no Futura. E o nosso Em Pauta já está de volta hoje falando sobre consumismo, né, Blenda? Um tema aí bastante relevante, em alta. Com a Ailton Siqueira. Então, a gente estava conversando aqui, né? Sempre rola uma conversinha no off. Sobre como que conseguiram transformar uma sociedade toda em pessoas consumistas. Porque se fosse uma pessoa, o problema estaria nela. Mas acontece que criou uma nação, assim, várias pessoas, um grupo enorme de pessoas que estão consumindo demais. E é algo que a gente vê cada vez mais frequente, né? E veja, e esse demais, Brena, é uma das características da sociedade da gente moderna, né, contemporânea, que o Bauman chama de sociedade líquida. Por quê? Porque você tem tudo e fica com a sensação, parece que não possui nada. Por quê? Porque aquilo que te satisfaz não é necessariamente o que é material, são os significados. São os sentidos que você quer obter por aquilo. São algumas imagens que você quer ter de algo. Então, esse excesso de bens que nós temos na sociedade e essa busca desenfreada que as pessoas têm para adquirir bens está falando de algumas coisas que socialmente elas não estão obtendo. Então, assim, a falta de amor, por exemplo, pode levar uma pessoa a consumir o quê? Né? 1000 produtos em busca disso. Né? Uma pessoa que não tem a presença dos pais em casa, por exemplo, o que é que desenvolve? Desenvolve alguma busca para compensar. Então, na falta de uma coisa, eu vou sempre procurar uma outra que fique no lugar dela. Mas, assim, a ideia é de que o consumismo está nesse jogo, se alimentando de faltas, e o mercado vai produzir faltas em você, porque se você está o tempo todo satisfeito, o mercado vai vender o quê? Ele vai propor o quê a você? Então, volta àquela questão do marketing novamente. O marketing não está produzindo falta, não está produzindo o produto que vai lhe satisfazer, mas ele produz toda uma imagem de sedução, de desejo, de perfeição, que é fundamental para que as empresas, o mercado, use isso como forma de vender seus produtos. Você tem hoje um produto que vai ser lançado daqui a 6 meses, mas a propaganda, o marketing sobre aquele produto é altíssimo, extremamente sofisticado. Por que isso, se o produto não está no mercado? É que eu preciso criar consumidores. Eu preciso criar pessoas que acham que sua felicidade está dependendo daquilo. Eu preciso criar pessoas que acham que ela só pode mudar de classe social e pertencer a uma classe social se estiver consumindo o mesmo carro importado do que aquele outro, se estiver frequentando aqueles mesmos locais, se estiver consumindo a mesma grife que o outro. Então, veja que o consumismo, ele alimenta, inclusive, esse sonho de mudança de classe social, né? Ou seja, acho que o Freud, lá na Psicologia das Massas, Blenda, ele teve uma coisa interessante para essa pergunta inicial que você fez. É algo coletivo? É. A gente está se comportando como massa. Porque a gente não está questionando nem sabendo exatamente o que a gente quer. A gente só quer. Né? Pergunta, mas por que você está querendo isso? A pessoa não sabe por quê. Geralmente não sabe. Né? Só quer ter, mas não... Só quer ter. E aí, quando tem, você fica com uma insatisfação e uma frustração muito grande. Porque a ânsia que você tem para adquirir um produto, seja ele qual for, você se mobiliza o tempo todo para conseguir isso. A ânsia de ter, o tédio de possuir. Exatamente. Aí, quando chega a aquisição, fica com tédio. E por que você está com tédio e não com satisfação?
É porque está dizendo alguma coisa sobre você. Se eu mobilizei economia, recursos, tempo, esforço para conseguir esse bem, e quando eu conseguir ver o tédio, duas coisas. Primeiro que está dizendo o quê? Que o ser humano não é movido pela satisfação. Nós somos movidos pela insatisfação. Uma pessoa satisfeita, ela não é produtiva. Uma pessoa satisfeita, ela não tem o que você pedir dela, ela está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, como é que o mercado vai ganhar em cima da satisfação? Então, se ela quer satisfazer algum desejo seu e desenvolver o consumismo, ela tem que produzir produtos supérfluos. Necessidade supérflua, porque quando você adquirir o que você quer, o tédio chegando, esse tédio possa ser alimentado como algo que você pode suprir esse tédio comprando mais outros. Entendeu? Então, não dá para você trabalhar com uma coisa muito duradoura no consumismo, porque você ficou em tédio, você mobilizou para ter... E assim, como se fosse um ciclo, né? É um ciclo que não tem fim. Por isso que é tão difícil sair. É exatamente. Para sair, você não tem como sair porque você acha que essa busca, ela sempre vai chegar em algum ponto, vai chegar em algum ponto. E chega sempre no tédio. E aí, quando é o tédio, você não quer aceitar o tédio como isso, porque você não está satisfeito, alimenta novos consumos. Você acha que a geração mais jovem, ela tem uma propensão maior do que a geração passada em relação a isso de consumir, de ser consumista? Olha, o que tem mostrado aí o mercado é que sim. Né? Por quê? Porque é uma geração que está começando a viver, a experimentar. Por exemplo, o próprio Bauman coloca um dos fatores que marca muito essa juventude é o que? A questão da identidade, do consumo enquanto identidade. Eu preciso consumir certos bens que fazem parte de certos grupos para me sentir pertencido a eles. E a necessidade de pertencimento e de identidade é muito próprio, ou está, digamos assim, sempre existiu na sociedade, mas de um tempo para cá ela está muito forte. Eu quero ser desse grupo, eu quero afirmar a minha identidade, seja sexual, seja étnica, seja religiosa, seja qual for. Então, eu acho que consumindo certos bens, certos produtos ou certas imagens, porque a gente não consome somente o produto, a gente consome uma imagem também. Qual é a imagem que a gente está querendo consumir? A imagem de felicidade, a imagem de bem-estar, a imagem de ser bonito, perfeito. Essa é a imagem. E você vai procurar produtos que satisfaçam ou garantam isso. A outra característica que o Bauman dá sobre essa juventude é o quê? É que é uma juventude que está o tempo todo sendo mobilizada pelo desejo, como todos nós estamos, mas que elas têm medo de realizar o desejo que tanto querem porque não sabem lidar com aquilo que conseguiram. Então, que gera o quê? Gera... nas relações sociais, onde elas estão buscando relações mais duradouras, mais fixas, elas têm medo de conseguir essas relações, porque não sabem lidar com isso, porque elas têm medo, inclusive, de acontecer com ela o que ela faz com os produtos dela. Eu tenho você, e aí, Diel, eu me achando um produto, você vai fazer comigo a mesma coisa que você faz com os produtos. Você me troca, você me substitui, eu tenho data de validade. O que faz com que a ideia de consumismo e relações sociais e afetivas estejam ligados. Porque nós também nos tornamos produtos que a gente acha que os outros só estão com a gente pela utilidade que a gente tem, pelo valor que a gente tem, por aquilo que a gente pode fornecer e oferecer ao outro. Então, a ideia da cultura hoje da cidade contemporânea, segundo o Bauman, da liquidez, é isso. É que nós não estamos somente consumindo produtos. Nós viramos produtos. Porque nós estamos consumindo relações. Eu estou querendo consumir relações de amizade, estou consumindo relações de amor, relações de parcerias, relações familiares. E o outro também está querendo isso de mim. O problema é que ambos ficam nessa encruzilhada, e até quando eu vou ser importante para o outro? Será que eu não vou ser descartado? Será que eu não vou ser trocado? Não tem alguém mais especial do que eu? Ora, se você está pensando dessa maneira, é porque você já incorporou a forma como você está trabalhando e vivendo a sua relação com os produtos, com o consumismo. As relações hoje, elas não estão na base do consumo. É consumismo. Eu quero estar perto de você porque quero ser visto por você. Eu quero ser reconhecido pelo minha relação com você. Não é mais sentimento, não é mais...
é uma vaidade, muitas vezes. É uma imagem que está em jogo. Que você acha que, dessa maneira, você consegue satisfazer alguma coisa sua que sozinho você não tem como. Então, o mercado está aí para quê? O mercado está aí para industrializar. Não é mais o carro que vai sair, como eu estava falando antes. Não é mais a casa, a viagem. Está aí para industrializar os seus desejos, suas carências. É uma coisa que a gente lá na sociologia discute com o Karl Marx, lá no capítulo lá do Capital, né? É a mercadoria. O que está em jogo é a mercadoria. A mercadoria não está nas prateleiras. A mercadoria é você. Eu estou produzindo imagens, eu estou produzindo alguma coisa, pegando o seu desejo, a sua falta, e dizendo, olha, satisfaça desse jeito, realize dessa maneira. E você acredita nisso e vai lá. Né? Então, uma sociedade que esteja suprida, né, que não tenha necessidades, que não tenha desejo e carências, não seria uma sociedade do consumismo. E dito isso... Quais são as estratégias que você pode dar para que as pessoas se tornem menos consumistas? É difícil, eu acho que na internet... Tem um estilo de vida mais sustentável. É difícil por quê? Porque na internet eu acho que você encontra um bocado de gente, faça isso, não faça aquilo. De dicas, tutoriais. A era dos influencers. Tem umas que você vê que é tipo assim, veja seu orçamento, está dentro do orçamento. Veja se isso é realmente necessário. Quanto você ganha, quanto você vai gastar, tal. Aí fica dando uns truques. E, amigo, tudo isso falha. Por quê? Porque para quem está alimentando a sua existência, o seu desejo de ser especial, de ser reconhecido, de marcar uma identidade, ou de construir uma relação por meio desse consumo, qualquer pensamento racional falha. Entendeu? Acho que uma das coisas que a gente... Você explicou, você foi em cima do porquê não funciona. Não funciona por isso. Porque a explicação é racional e está correta a explicação. Se você seguisse racionalmente, funcionaria. O problema é que a lógica racional não é a mesma lógica emocional. E quando eu me torno consumista, o que está mandando na minha vida é a lógica emocional. Eu não penso... Eu simplesmente acredito fielmente que aquela é a única forma. Então, a razão não funciona. Não existe razão para a paixão, não existe razão para o amor, não existe razão para sentimento. Não existe isso. E a pessoa está movida por esse sentimento, por essa emoção, por esse desejo de adquirir. Ela só vê aquilo. Então, a terapia, por exemplo, rever os seus comportamentos, refletir, ter uma análise mais crítica, seria a solução? No âmbito individual, seria se a pessoa reconhecesse que ela está com esse comportamento compulsivo e consumista. Se ela reconhecesse isso, no âmbito da esfera individual. Mas na esfera coletiva, não tem como você dizer para um grupo, uma sociedade, que faça terapia. Não tem. Né? Por quê? Porque o grupo se constituiu em cima dessas relações. Ele construiu relações dessa maneira. Ele alimenta que tem que ser assim, para se legitimar dessa maneira, com essas práticas. Está entendendo, Blenda? Então, se fica difícil. Mas no âmbito individual, a pessoa pode perceber, depois de um tempo, que o que ela tanto procurava lá não vai ter nunca, e isso passou a ser um problema seu. Se você reconhece que é um problema seu, você pode conseguir procurar uma terapia. Mas no aspecto coletivo, social, é muito difícil. Por quê? Porque você está dentro de uma cultura que o Freud chamou de massa. Você não pensa, você vai junto. Você acredita junto. É um assunto muito complexo, né? Muito, assim... Desdobramentos, tem muitos passaríamos horas conversando sobre, né? Mas agora o nosso programa está chegando ao fim, né? O tempo corre, muita coisa para falar, né? Queremos agradecer a sua presença aqui por hoje, estar conversando conosco, com quem está nos assistindo sobre um tema tão relevante de ser debatido. Muito obrigada, Ailton. Eu que agradeço esse rápido e produtivo encontro, tá certo? Também gostaria de agradecer, né, a presença de Blenda aqui hoje na bancada. E lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação no YouTube, youtube.com/UERN-TV, e também no canal 23.1 da TCM. Nosso programa está ficando por aqui e próxima segunda estaremos de volta. Muito obrigado. Até a próxima.